Fala galera, Toy aqui na área novamente. Agora a gente está no round 11. O vídeo anterior foi o round 10, porque a live dele sumiu com o round 9. Eu não sei onde está o round 9, não está no primeiro dia, não está no segundo dia. O segundo dia já começou no round 10, então a gente acabou perdendo o round 9. Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu nele. Agora a gente está no round 11, né? O penúltimo round já antes de ir pro top. O duelo do Shan contra o Jampol, um de Azami no White Forest. Ele tá 8-1-1, né? Empatou uma. E o outro cara aqui de Mitsurugi Fiendsmith Orkust, que ele tá 7-0-3. Então ele empatou 3 e ganhou 7. Empatou 3 é como que ele tivesse perdido 2. Então, se ele perder esse duelo aqui, ele tá praticamente fora do top. E acho que ele vai jogar todas as fichas aqui, né? Contra o White Forest. Não sei quem vai começar aqui. A gente vai assistir aqui com calma esse duelo de combos. E duelo de combos, aparentemente, é o Azamina White Forest que vai começar. O cara deu Purulha na Draw Phase e ele disse ok. E ele deu outro Purulha. Isso aqui é o suficiente para fazer um homem comum quitar, né? Ele tem só spell na mão. Ele deu Wanted, né? A procurada. Aparentemente ele vai jogar para cima desses Purulhas. Acho que não, né? Dá pra ver que ele tem Dark Ruler de main. Adicionou de Abel, ele deve passar, né? Ele não deve dar essas draws pro cara de graça. É muita ousadia. Ele tem um draw na mão, mas ele não vai se dar draw, óbvio. Ele tá dando fusão instantânea. Instant Fusion. Trouxe o Millennium, né? Este Restrict Eyes. Descartou a Droplet para trazer a Diabel White Witch pro campo. E deu duas draws pro cara. Ok, tá dando efeito dela. Vai enviar pro Grave um Curse of Diabel. Efeito da Curse. Adicionou a filha. Efeito da filha para adicionar um Diabel pra mão. E ele vai adicionar essa bicha aí, que eu não lembro o nome dela. Eu acho que é... Não lembro realmente. Tá dando efeito da... Vengeance apareceu. Então... Ele deu o efeito da bruxa descartando Vengeance, porque no Grave ele triga, né? Um efeito banindo uma trap e uma spell pra ele entrar. Mas a bruxa já deu 2 draws pro cara. E aí ele tá resolvendo o efeito dela pra adicionar uma Sinful Spoils pra mão. Adicionou a Deception. Tá ativando a Deception. Vai continuar jogando ainda assim. Ativou a Deception, descartou um draw. Então ele quer que a Diabel fique no campo por causa do efeito da Vengeance, né? Adicionou a Hallowed. Efeito da Hallowed. Tem que revelar uma fusão, né? Antes da Chain ele tá falando. E deu Maghamut. Antes dele... Aliás, na resolução ele deu Maghamut. Dando alvo na filha. Na filha não, na Vengeance. E o cara deu um Chain ali, o efeito do Millennium. Conectando aí. Equipando um Purulha do Grave do cara. Tá explicando o efeito. Efeito Maghamut na End. Adicionar o dragão. Aí resolve o efeito da Hallowed. Trouxe uma Muciela. Efeito dela. Trouxe a Uzet nova. Juntou 2 monstros. E fez o bichinho aí. Deu mais 2 draws pro cara. E aí ele sacou o Nibiru, né? Ele deu 6 draws pro cara. Gastou todas as cartas da mão dele. E ele acabou de tomar um Nibiru que limpou o campo dele inteiro. Ele não tem nada na mão. Não tem o que fazer, né? Tá dando efeito da Wanted, banindo pra sacar uma carta. Devolveu aí a Deception, sacou uma carta. A outra Wanted. Tá dando efeito da Hallowed, devolvendo uma Azamina pro deck. E ela indo pra mão, devolveu a Iosette. Parece que ele vai tentar fazer outra fusão, né? Porque ele tem uma outra Wanted na mão. É isso que ele vai fazer mesmo. Ativou ela, descartou a Wanted. Ele tem que revelar primeiro, né? E trouxe uma Sylvian. Pelo menos vai passar com o Negate no campo, que não deve adiantar em nada. O cara tem 3, 6, 7 cartas para jogar ainda. E
Tá fazendo o cálculo e tá resolvendo o efeito do Magamute que a gente fez. E adicionou um Druid Sword. Bizarro, tá? Ele jogou pra cima de 2 Purulhas. Deu 6 cartas pro cara, gastou todas as cartas da mão dele e tomou o Nibiru. O cara tá iniciando aí a main phase, dando efeito Rabacri. Ele tá negando com a Sylvie. Tá dando pré. Vai adicionar o. Adicionou o Murakumo e a Mirror, né? Tá ativando ela. Fez o ritual do Murakumo, tributando a Rabakiri. Trigou o efeito dele lá para adicionar uma Prayers. Adicionou ritual, na verdade. Ah, ele adicionou uma Spell, ele adicionou ritual. Tá ativando a ritual. Tributou o Murakumo, invocou o Rabakiri, efeito dele para entrar. Entrou, adicionou a Prayers para a mão. E aí o que? Acabou, meu amigo. Só entrar na fase de batalha. O cara tá olhando o grave dele, não tem o que ativar. Entrou na fase de batalha. Bateu. E foi assim que acabou, tá? É assim que o White Forest joga. Nossa, olha o tamanho do deck do meu mano ali de Orcust. Esse cara tá jogando com 60 cartas nesse Raiza Mitsurugi Orcust. Raiza não, né? Mitsurugi, Orcust, Fiendsmith. Meu mano jumpou aí. Eu faço esse duelo. Se você dá 6 cartas pro seu oponente e ele não saca um Nibiru, ele não saca uma coisa que vai acabar com o seu combo, é porque o problema tá no deck dele, tá? Isso era muito óbvio que ia acontecer. Game 2 está começando. Novamente o White Forest deve começar, né? E abriu com 2 campos, um draw. Tomou Purula novamente, cara. Pelo amor de Deus. Ela tá pensando o que, é que ele vai fazer. Ali é uma Jabberstar também. A bruxa, né? Tá dando efeito dela, descartando o campo. Deu uma draw pro cara. Resolveu o efeito, pelo menos. Adicionou a Deception. Tá ativando a Deception. Tributando a própria Diabel. Tomou Ash na Deception. Ok. A vida é assim. Ele tem uma crossout na mão, né? Mas não usou. Ativando o efeito do campo. Adicionou a Elzete, antiga. Invocou ela. O cara deu mais uma draw. Descartou a Deception. E aí vai invocar do deck, né? E o cara deu um Foalas. Beleza, pô, o cara tem tudo. Invocou a menina aí, deu mais uma draw pro cara. Nossa. Adicionou, efeito dela, né? Adicionou a Tails. Bizarro, tá? Bizarro. Ativou a Tails pra adicionar mais uma menina. Ele trouxe a outra, que eu não lembro o nome. Tá ativando o efeito dela. Destruindo o campo pra entrar especial. Efeito. Adicionou a Eusete Aslamina, a nova. E mais uma draw. Tome draw, meu amigo. Juntou 2 monstros aí, vai dar mais uma draw pro cara. Bizarro. Ele fez um Herald. O Herald tá dando efeito da mina pra entrar especial, da Eusete. Mais uma draw. Juntou 2. Efeito Team 2 descartou o Crossout. Loucura, tá? Esse Crossout aí não tinha. Ele não tem Mucharms. Ah, ele saiu todos os Mucharms, né? Que ele é primeiro. Aí adicionou a Morion e adicionou a Jabel White Witch. Efeito da menina aí no Grave. Ele tomou o Druid nela. Ela ia entrar especial, né? Resolveu. Não tem o que fazer. Ele ainda tá com o Draw na mão. Tá dando efeito dela, descartando a Morion. Ela entrou especial. Efeito. Vai enviar o Curse. E tome Draw. Efeito do Curse. Vai adicionar a pilha pra mão. Era pra ter dado a resolução da Morion, né? Pra ela voltar. Ativou a pilha. E colocou a Vengeance na mão. Ele perdeu o time da Morion, é isso mesmo? Tá dando efeito da Vengeance sem entrar especial banindo uma spell e um monstro. Tá dando outro efeito ali. Não, ele só deu efeito da Diabel pra entrar especial.
Da Vengeance, né? Efeito da Moria a qualquer momento? Aparentemente sim, né? Eu achei que era quando ela ia. E aí, pra ele foi o suficiente pra passar o turno. Né? A gente fez, ele vai setar a Deception, que foi enviada pro Grave nesse turno. E aí ele vai fazer o cálculo dos Charms. Ele tem 9 cartas na mão. Bizarro. Cara, esse cara simplesmente ele não tem pena de dar draw, né? Ele só joga. E ele tem um draw, né? O que ele vai fazer com o draw se o cara já sacou o deck dele inteiro? Com certeza já tem full combo aí de Fendsmith, já tem full combo de Mitsurugi. Standby. Standby mesmo, né? Ele tá dando efeito. Não, bem fez. Ele deu normal do Gilson. Gilson efeito, né? Vai enviar uma carta. Da harpa, a harpa entra banida. Pediram para eles trocar as cartas ali de lugar. Link 1 vai entrar a Galatea 1, né? Aparentemente. Isso, Galatea 1. O cara pegou para ler a Galatea 1. Até então, ele não sabia que ele estava jogando recursos? Não, né? Um deck de 60 cartas. Tá dando efeito dela. Aí o cara negou com o Vênus, pagando metade. E vai invocar um regulador do extra deck. Pagou metade dos pontos de vida para ativar esse efeito. Tá dando efeito dela, banindo o Gibson para ela entrar especial. Ele tem duas cartas setadas, né? Eu não lembro bem. Uma é a Deception e a outra é a Moria. Ela entrou especial aí novamente. Juntou dois monstros no SP. SP Little Knight. Efeito do Druid. Vai dar o Vulcano. Acho que aqui o meu mano de. Será que ele sacou 9 cartas e não vai conseguir passar por esse campo? Druid dando efeito no Herald. Vai deixar destruir? Deixou. E a SP deu alvo na Moria, né? Quando ela entrou. Aí baniu uma Moria. Tá perguntando o efeito do Poplar. E tá dando efeito do Habakiri. Deixa eu resolver o Habakiri. Ele vai dar o draw, né? Ele tá segurando ali na mão, se coçando pra ativar. Sage efeito. Adicionou a ritual. E aí deu draw. E no caso, com a ritual na mão já é o suficiente para limpar o campo dele. Além do próprio Poplar agora. O cara tá pensando bastante aí no que ele faz. A gente sabe o que você vai fazer, né, meu amigo? Você vai ativar ritual. Ativou o ritual. Vai fazer um ritual do. Olhando pro grave dele ali, procurando um milagre. Deixa eu resolver. O que será que ele iria ativar no grave que negaria esse ritual? Curioso, né? As interações que os caras fazem às vezes. E, tipo, é um bait, né? Óbvio. Mas o cara vai olhar o grave pra negar o ritual. Entrou o Murakuma aí, trigando efeito e chain do Habakiri. Pra adicionar prayers, né? Ele pediu pra ler a White Witch. Ele não tem nenhuma carta na mão, então ele não consegue negar o efeito do Murakuma. Tá entrando na fase de batalha. Tá batendo no Poplar. Aí ele deu o efeito do Poplar. Ele não tem cartas na mão para negar, né? Ele não deu o efeito do Poplar. Ele só recebeu a galinha pulando. Juntou duas cartas. Estranho, né? Nem dois, né? Fez uma Moon. Ok, agora ele vai pra frente de mim. Ele tá dando efeito da Rússia aí. Acho que é Rússia o nome dela. Sylvie, na verdade. Retornando aí pra mão.
retornando um Synchro pro extra deck para ele entrar, e aí a outra entrou, voltou pra mão. Aí ele tem o negate, né? Ele poder descartar. Enquanto isso, o cara tá fazendo o combo de Fendsmith, fez o Requiem efeito, vai trazer a Lágrima, Lágrima efeito, enviar o Engrave. É curioso como todas essas engines se conectam, né? Com facilidade por causa da Moon. A Moon conecta fácil a engine. Fazendo efeito do Engrave, retornando a Moon. Continua olhando o Grave dele ali. Ele deve ir pra Desiree. Ele deve ir pro Caesar, né? Mas nenhum dos dois muda nada, só se ele fizer uma Desiree com muitas setas. Com duas equipes. Equipou aí, tá dando efeito do Engrave, destruindo a equipe. E o Vengeance tá jogando pra cima, né? Tá jogando pra cima do combo de White Forest. Juntou os dois no Sequence. Efeito do Sequence vai embaralhar 3 monstros luz. Demônio Luz embaralhou o Requiem, a Lágrima e o Engraver. Vai fazer o Desiree. Jogou de boa, né? Porque ele sabe que o cara não tem nenhuma carta na mão. Desiree tá no campo. Aí ele pode fazer o Agundei, né? Trazer o Destruir e fazer o Desiree equipado com Sequence. Não, ele já deu o efeito do Sequence para equipar. Juntou 2 monstros. E uma Necroquip. Ah, ele tá dando efeito da Desiree de destruição, embaralhando o Sequence. Não entendi essa Necrokeep aí. Não entendi o objetivo dela. Talvez ele não tenha Agundei no extra deck, será? Será que o extra deck dele é tão lotado que não tem Agundei? Mas por que ele não teria? Ele deu End Phase e descartou as cartas sobressalentes que ele tinha, descartou 2 Charms. O cara deu draw, não vi no que ele deu draw ali. Tá flipando, flipando. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não sei o que ele deu draw, mas foi uma spell. Tá pensando ali. Parece que é uma Prohibition. Né? Ele saiu de uma Prohibition para jogar. É isso mesmo, uma Prohibition. Esquisito o que ele vai declarar. Uma lágrima? O Requiem? Não deu para ouvir, né? Porque ele não deu para ouvir nem fazer a leitura labial. Mas ele declarou, ativou Prohibition declarando o nome. Normal Summon. Juntou as duas ali. Fez uma Diabel. E fez a Diabel para reciclar uma spell do Grey. Reciclou a Deception. Ativou a Deception, tributando a menininha. Tomou o Ash de novo na Deception. E fez a Diabel descartando aí uma Spell Trap. Para dar especial do extra deck. Enviou um. Aliás, trouxe uma Silveira. E o cara deu efeito da Necropip. Pra sacar uma carta. E aí tinha efeito da Silveira para virar ele para baixo. Fase de batalha. Bateu aí. Com a Diabel. Tomou o perfurante. Tá batendo com a Silveira. Ganhou, né? Aqui. Bateu com a White Witch. Tá dando efeito da menina aí pra retornar um 5 e bater. Ok, entrar especial aí bateu. É isso aí. White Forest, apesar de tomar Mucharms por cima de Mucharms, ele conseguiu passar um turno minimamente decente. E o cara, apesar de ter sacado 9 cartas, tá com 9 cartas no fim do turno, ainda não conseguiu. Jumpou. Tá tentando aí com o seu deck de 60 cartas, ele tá indo muito bem. Essas engines se conectam com facilidade por causa de algumas cartas chaves, como a Moon. E como entra bicho, né? E aí qualquer 2 bichos é uma Moon. Ele começou aí com o normal Guinso, né? O jogo 3. Efeito dele vai enviar a harpa novamente.
Dessa vez o cara não tem nada. O cara tá explicando pro juiz que ele vai usar os tokens dele para resolver o efeito. Botou um token em cada lado. Será que não pode? Link 1, Galatea 1, efeito dela. Descartou o Murakumo. Adicionou Crow. Especial, né? Juntou. Fez a Moon, né? Que novamente se conecta. Juntou dois monstros. Se conectou já em Game Defense Smith. Efeito do Requiem. Vai invocar a Lágrima. Lágrima efeito. E se ele não tem interação, ele vai tomar tudo que o Jumpo tem. Efeito do Engrave, retornando aí. Tá equipando o Requiem na Lágrima. Vai fazer a Necroquip. Juntou os dois monstros no Caesar. Pronto, e ele já tem uma interação muito forte. Tá dando efeito da harpa, banindo ela aí. Veio especial de outro Guinso. Ele pegou para ler outro Guinso. Juntou dois monstros de nível 4 e fez o King of the Feral Imps. Feral Imps efeito. Desassociou a matéria para adicionar o Reptile. Adicionou o Rabakiri efeito. Pronto. Duas cartas que conectaram duas enguins extremamente fortes, que foi a Moon, extremamente genérica, e o King of the Feral Imps, extremamente genérico também. Bakri, Sage efeito, adicionou ritual. Bizarro, tá? Isso aí, um deck de 60 cartas, ele conseguir conectar essas enguins tão facilmente, é extremamente bizarro. Ele deu a pré-prep agora, pra mim, uma das cartas de Six mais forte que tem em questão de buscar. Ele buscou o Murakumo do Grave, né, que ele tinha enviado, e adicionou o ritual pra mão, a Mirror. Ativando agora o ritual, fazendo o Murakumo da mão. Tá enviando aí o Kusanagi e o roxinho, o cinza aí, que eu não lembro o nome, reciclou o ritual e vai adicionar Praise pra mão. Não, adicionou outro Rabaka. Tá ativando o efeito do ritual, tributou o Murakumo no campo, trouxe o Mitama, efeito dele vai adicionar Praise e entra especial novamente. Ela tá lendo o Murakumo nessa altura do campeonato, né? Precisa banir a carta depois de um ano sendo jogada, ele tá lendo e tentando dizer pro cara que tá errado. O efeito dela. Adicionou aí o outro ritual, ativou outro ritual, tributou o Mitama, fez o Rabakri, Mitama efeito no Grave, vai adicionar Trap, né? Adicionou Trap, efeito dele para entrar em especial novamente, juntou o King of the Feral Imps e o Rabakri no campo, vai fazer uma IP, aí, o full combo, né? Efeito da Galatea 1, baniu o Ginso para entrar, vai fazer mais coisa, juntou os dois ali, e fez uma Galatea 2. Efeito dela, devolvendo a harpa, devolvendo o Ginso, né, na verdade, para setar crescendo. Ok, esse turno foi extremamente agressivo, tá? E aí ele setou 3 cartas e ia crescendo. Nossa, isso aqui é muito forte, cara. Ele tá com Caesar, o Mitama, uma IP setada. Ele tem a crescendo, a Trap dos Mitsurugi e mais 2 cartas que a gente não sabe quais são. Esse turno aqui é muito forte. Muito, muito forte. E aí o Mitama pode simplesmente trazer o Murakumo no outro turno. Na primeira especial que ele tiver. O cara aqui... Beleza, o cara sacou o Nibiru na sexta carta dele.
Não sei se ele vai conseguir jogar. Ele tem uma Droplet na mão e tem uma Wanted também. Ele começou... Ah, ele tem uma Deception também. Começou ativando a Deception, tributando o token. O cara deixou resolver. Adicionou a Halloween. Resolução não tomou nada. Parece que ele tem uma outra Prohibition na mão. Acho que não, é uma Droplet e uma Wanted mesmo. Ativou a Halloween. Tomou Caesar em Chain. Deu o Wanted em Chain, na terceira Chain. Perguntou quantas cartas o cara tinha na mão. E aí deixou resolver. Ativou a Droplet na quarta Chain. Tributando a Halloween. Mas vai tomar negate, né? Porque ele não descartou o Trap. É, ele decidiu descartar só uma carta. Aí o cara deu a Trap do Mitsurugi, tributando o Mitama. Negando a Droplet. Resolve a Wanted. Adicionou a Diablo Star. E o Mitama volta porque ele foi tributado. E resolve adicionando uma spell. Adicionou outra ritual, né? Isso tudo aí foi na draw phase, né? E fez a lágrima, retornou ela e Requiem em efeito, invocou a lágrima, dump e trap, né? E pediu pra cortar, faltam 2 minutos pra acabar o tempo, eles estão jogando bem mais rápido e cortando interações por causa disso. Cartão Nibiru pra invocar Diablo Star. Diablo Star não deu efeito? Deu efeito sim. Vamos ver o que ele vai adicionar. Ele pegou a Morgan ali, mas não decidiu. Tá pensando ainda. Adicionou a spell do Snake Eyes. A Subversion, né? E aí o cara deu efeito da IP junto com a lágrima para fazer uma SP, né? Efeito SP vai banir a Diablo Star, a Witch. E aí, meu mano, aí tem pouca coisa para fazer, tá? Ele vai tentar ganhar no tempo, será? Tá dando especial aí da White Witch, jogando a trap fora. E aí ele tomou outro efeito do Caesar, tá dando efeito da Wanted e tomou Ash. Caralho, ele vai tomar tudo em todo lugar. Tá dando efeito da menina, descartando a Deception, né? E tomou crescendo. Meu amigo, ele tomou tudo. End phase. Ele tá setando aí de volta. E aí, meu amigo, acabou, né? Só entrar na fase de batalha. Falta um minuto, botou todo mundo para ataque. Normal da harpa. Meu Deus do céu. O cara aqui do White Forest foi extremamente trucidado nesse último duelo. Jampou não tava para brincadeira. Se ele perdesse esse duelo, ele já tava fora do top, né? Então, ele fez simplesmente a magic play aí do deck dele. E aí a gente vê como é fácil, como essas cartas são nocivas, né, no formato. Essa Moon e esse Feral Imps aí, porque o cara conectou duas cartas, ele colocou dois monstros no campo, e aí ele conectou a Moon e fez toda a engine do Fiendsmith girar para finalizar com Caesar. Aí ele conseguiu colocar dois monstros de nível 4 no campo e fez o King of Feral Imps, e aí rodou toda a engine de Mitsurugi para ele. E aí foi fácil, né? O Orkut ele apareceu no deck mesmo, só para conectar essas engines, porque aí o Orkut não tá fazendo nada. Ele tá assim, só de coadjuvante mesmo. Para não dizer que não fez nada, né? Por causa do efeito da Galatea normal, ele setou a crescendo e aí foi mais uma interação no turno do cara. Mas é bizarro quanto essas engines se conectam com facilidade com essas cartas, né? Enfim, esse foi o round 11, né? Depois desse aqui, a gente não vai pra... Na verdade, esse foi o round 10. Eu tô ficando doido. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, esse foi o round 11. Depois desse aqui, vamos pro último round antes do top. Provavelmente vai ser um round de pessoas que já toparam no torneio, né? Estão com resultados bons. Então, não sei se vai ser um bom duelo, mas de todo modo, a gente vai acompanhar e depois já vai acompanhar o top. Se você gostou do conteúdo,
Deixa um like aí, deixa um comentáriozinho aí embaixo falando o que você achou do duelo. E tchau.